Dedicado à sua saúde, bem-estar e prevenção, está no ar a terceira parte do consultório. Obrigada por continuar desse lado na nossa companhia. Primeiro programa da semana, hoje é segunda-feira e a Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado está a promover uma campanha de consciencialização para a prevenção da doença hepática com o mote "O seu fígado não está de férias". E vamos saber de facto os cuidados e dicas também que devemos ter nesta altura de verão, a uma altura que normalmente cometemos alguns excessos. É a nossa convidada a doutora Sónia Fernandes, médica gastroenterologista da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Muito obrigada, Sra. Doutora, por estar connosco. Um gosto conhecê-la. E dizia eu que, de facto, esta é uma altura de alguns exageros, a altura de verão, que nós consideramos normais, mas que podem comprometer a saúde do nosso fígado. Olá, muito boa tarde. É também com o maior gosto que estou aqui, em meu nome pessoal e em nome da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Realmente a Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado congrega profissionais de saúde que estão especialmente ligados às doenças do fígado e que estão muito habituados a dar conselhos sobre a saúde do fígado, claro, aos doentes que já têm patologia e aos seus familiares. Mas tão importantes como esses conselhos que nós damos diariamente nas consultas, são estas informações que nós podemos trazer para o público em geral, para as pessoas que ainda não têm doença do fígado ou que não sabem se têm ou não, e que realmente, se tiverem informação adequada, poderão fazer as suas decisões mais saudáveis, fazer mudanças nos seus estilos de vida, de forma a poderem prevenir e evitar que no futuro venham a ter uma patologia hepática importante e significativa. E realmente, se é verdade que nesta altura muitos dos portugueses têm o seu merecido descanso, também é verdade que o fígado muitas vezes não descansa, pelo contrário. Muitas vezes o fígado tem é que fazer trabalho extra. E isto porquê? Porque realmente é uma altura em que às vezes cometemos mais excessos alimentares, excessos com álcool que bebemos e tudo isso, porque realmente é muito importante saberem que há inúmeras causas de doença do fígado, mas há três que se destacam pela sua frequência, pela sua importância clínica, até pelo impacto social e económico que têm, e são elas o fígado gordo, a doença do fígado associada ao álcool e as hepatites víricas, em particular a hepatite B e a hepatite C. E se nós pensarmos estas patologias, estas três grandes causas de doença do fígado, estão muito relacionadas com as nossas escolhas, com os nossos hábitos, com os nossos estilos de vida, com os nossos comportamentos. Em relação ao fígado gordo, nós sabemos que o fígado gordo está diretamente relacionado com o excesso de peso, com a obesidade, com o exercício físico ou a falta dele, o nosso sedentarismo, o nosso dia-a-dia, em que nem sempre temos tempo para ter a atividade física que deveríamos. E realmente esta altura de verão é a altura ideal para nós pormos em prática aqueles planos sempre adiados de exercício físico, para nós aproveitarmos os dias longos de verão para fazermos as nossas caminhadas, os nossos passeios de bicicleta, aproveitarmos as nossas praias, os nossos parques, todos os recursos que nos disponibilizam para realmente sermos mais ativos, envolvermos a nossa família, os nossos amigos, para fazermos mais exercício e pormos de lado uma vez por todas o sedentarismo. Em relação à alimentação, é também uma altura em que podemos, com mais calma, preparar as nossas refeições, fazermos refeições mais saudáveis, as nossas receitas tradicionais com os nossos azeites, os nossos peixes, as nossas verduras e frutas, deixarmos de lado os alimentos processados, os alimentos saturados em açúcar, em gorduras, os refrigerantes. Muitas vezes não temos tempo no dia-a-dia para tomarmos as nossas refeições com calma, nem sempre temos tempo para fazermos as melhores escolhas e opções, e agora a altura de verão é também a altura em que muitas vezes com mais tempo reunimos a família e os amigos à volta da mesa e podemos fazer refeições mais pensadas, mais leves, mais saudáveis. Mais leves e mais saudáveis, exatamente. E com a nossa cozinha portuguesa tão rica que nos dá tantas opções que realmente podemos escolher. E começou também por dizer que há pessoas que têm problemas de fígado e nem sabem. Exatamente. Há alguns sintomas que são fáceis de identificar e outros nem tanto. O fígado tem esse problema e o fígado realmente coloca essa dificuldade aos profissionais de saúde e às pessoas, porque nós podemos ter uma doença do fígado e não ter sintoma absolutamente nenhum. E isso é uma constante para quem trabalha nesta área, recebermos pessoas na consulta, às vezes já com fases avançadas, estadios avançados de doença, mas que não têm sintoma absolutamente nenhum e não sabiam, às vezes até ficam um bocadinho incrédulos como é que é possível, porque realmente o fígado
de uma maneira geral não dói, não dá sintomas que incomodem a pessoa continua com a sua atividade profissional normal, a sua vida normal. Pode ser durante anos, assim? E durante anos, sim. A doença hepática grave e crónica não se instala de um momento para o outro. Geralmente implica um longo período de inflamação crónica em que o tecido do fígado saudável e que é fundamental para o nosso bem-estar, para o funcionamento global do nosso corpo, é substituído por tecido cicatricial, por fibrose, que é tecido que não funciona. E, portanto, quando chega a uma fase final da doença do fígado, que é genericamente conhecida como a cirrose do fígado, nós temos muito pouco tecido saudável funcional do fígado, temos tecido cicatricial, que não tem realmente grande atividade metabólica, e podemos chegar a uma fase em que há mesmo uma insuficiência, uma falência hepática, uma insuficiência do fígado, cujo único tratamento definitivo é o transplante de fígado. Claro. E que é uma situação realmente extrema e de grande gravidade para a pessoa. E quais são os sintomas que deixam a pessoa mais alerta e a procurar ajuda? Eu penso que o mais importante é as pessoas fazerem estas medidas preventivas, claro, que nós estávamos aqui a falar. Isso é o fundamental, porque a maior parte das doenças do fígado são realmente preveníveis se nós tomarmos as medidas certas e as opções certas. Isso é uma coisa muito, muito boa, que as pessoas tenham essa informação e consigam tomar essas decisões, mas depois também é muito importante que as pessoas, por exemplo, façam as suas análises de rotina, que vão ao seu médico de família. Muito se tem debatido se valeria a pena recomendar às pessoas adultas, a certa altura da vida, fazerem umas análises, ou nas suas análises gerais incluir umas provas que de alguma forma refletissem a doença do fígado, mas geralmente conhecidas como as transaminas, são os valores que nós determinamos no sangue, numa simples análise, e que nos dão uma ideia se haverá ou não doença no fígado ou inflamação no fígado. E realmente, apesar de não haver recomendações específicas, de uma maneira geral, eu penso que será muito aconselhável que as pessoas, quando fazem as suas análises, que sejam incluídas realmente provas para ver se terão alguma doença do fígado, para tentar detectar exatamente estadios mais precoces, em que não há sintomas, e que possam depois levar a todo estudo diagnóstico que o médico fará a seguir para definir se há doença do fígado ou não e qual é que é a doença. Por isso é que falamos aqui tantas vezes de prevenção e que, de facto, é palavra de ordem e um melhor remédio. Sem dúvida. E realmente nós estávamos a falar nas 3 grandes causas de doença do fígado. Falámos do fígado gordo, da sua relação com o excesso de peso, a obesidade e com o exercício físico, mas não podemos esquecer as outras 2, o álcool e as hepatites víricas. Em relação ao álcool, é um tema particularmente sensível, então nesta altura de verão em que muitas vezes estamos mais descontraídos e os convívios também muitas vezes fazem com que bebamos um bocadinho mais, e é muito importante porque realmente, apesar de nós sabermos que o consumo de álcool ligeiro pode até ser protetor e pode ter algum efeito benéfico em termos de redução da mortalidade, em particular da mortalidade cardiovascular, também é certo que o consumo excessivo e o consumo descontrolado nunca é bom. E não é só para o fígado, é para a nossa saúde em geral, aumenta o risco de acidentes, de viação, de trabalho, violência doméstica. É um problema social mais do que só um problema clínico. E realmente esta altura de verão, em particular para os jovens, para a idade, os jovens na adolescência que estão na fase das iniciações, das experimentações, realmente o consumo de álcool nunca é aconselhado e nunca é bom. Pois o preço a pagar realmente pode ser muito alto e para a vida toda. Não podemos também esquecer que muitas vezes o álcool em excesso favorece ou está intimamente relacionado com os comportamentos sexuais de risco. E realmente neste verão o uso de preservativo para evitar as relações sexuais desprotegidas é absolutamente fundamental, é a medida cardinal de prevenção das doenças de transmissão sexual e realmente um conselho, o uso sempre de preservativo neste verão. E não esquecer então que realmente nós, quando falamos de hepatites víricas, de hepatite B e C, são doenças de transmissão sexual também, mas que também se transmitem pelo contacto de sangue. E, nesse contexto, o consumo de drogas, a toxicodependência, em particular as drogas que são consumidas por via injetável, são um meio muito importante de transmissão destas doenças. E, portanto, também, uma vez mais, para os mais jovens, o consumo de drogas nunca é bom e nunca é recomendado. Para as pessoas que já estão a consumir, que procurem realmente ajuda para pararem os consumos, para tratarem este problema grave de dependência.
E, muito importante, nunca, mas nunca partilhar seringas, agulhas, qualquer material que possa estar contaminado com o sangue de outra pessoa. É fundamental que realmente isso não aconteça. Para as pessoas também que nestas férias decidem fazer uma tatuagem ou um piercing, que o façam nas melhores condições, num sítio que realmente se sintam seguros, em que o material utilizado é de uso único ou, no caso não poder ser de uso único, que é rigorosamente esterilizado. E claro, nunca, mas nunca partilhar o piercing de outra pessoa e usar o piercing do amigo também. Muito bem. Ter isso em atenção. São mensagens fundamentais, principalmente nesta época de verão. Eu não é? acho que sim. Há excessos e mesmo quando não há excessos, uma pessoa está mais livre, mais Sem leve dúvida. E às vezes pode ter um comportamento de risco. Em relação ao fígado, Sra. Doutora, estamos aqui a falar sobre causas, consequências, mas ainda não falamos sobre o trabalho que ele tem no nosso corpo. Qual é a sua função? O fígado é um órgão do nosso sistema digestivo, é um órgão fundamental para a nossa saúde, porque é um órgão que regula o nosso metabolismo, que regula aspectos tão importantes como, por exemplo, os valores de açúcar no nosso sangue, e por isso ele é tão suscetível aos nossos excessos alimentares. E é um órgão que tem uma função fundamental de filtro, ou seja, tudo aquilo que nós ingerimos, sejam os alimentos, seja aquilo que nós bebemos, daí o estarmos a falar do álcool, todos os químicos que nós ingerimos, mesmo os medicamentos que nos são prescritos pelo médico, tudo isso que nós ingerimos vai para o nosso tubo digestivo, é absorvido e necessariamente passa pelo fígado. E, portanto, o fígado é um órgão fundamental nesse desintoxicar de tudo aquilo que nós estamos a ingerir, mas também faz com que o fígado seja um órgão extremamente vulnerável e suscetível ao efeito tóxico que todos estes agentes possam ter. Portanto, é um órgão ali de primeira linha na regulação do nosso corpo, na nossa regulação da nossa resposta aos tóxicos, mas também é um órgão extremamente vulnerável ao efeito dos mesmos. E pode dar sinais se estiver comprometido. Não quer dizer que haja um problema maior, mas uma pessoa que fez durante uma semana, nesta altura de verão, é normal, refeições à base de fritos ou então álcool em excesso, nós, ao final de tantos dias a cometer estes excessos, é normal o nosso fígado, não é, dar ali alguns sinais de enjoos, náuseas. Por incrível que pareça, e apesar das pessoas associarem muito os enjoos e as náuseas ao fígado, isso não é verdade. Portanto, isso é mais provável que seja o nosso estômago ali a dizer calma, que isto já está precisa aqui de uma limpeza, a chegar, não é? Exatamente. O consumo de álcool em excesso até pode dar mais manifestações cardiovasculares, nomeadamente sob a forma de arritmias ou até de insuficiências cardíacas agudas, que é um efeito tóxico mais agudo do álcool. Para além, claro, dos efeitos cognitivos e tudo isso, e por isso é que o álcool é um problema tão grave em relação ao risco de acidentes e tudo isso. Em relação ao fígado, realmente só em situações muito extremas é que nós podemos ter um quadro de hepatite tóxica aguda pelo álcool. Mas, pronto, o mais provável e o cenário mais frequente é que nós tenhamos esse tipo de ingestão e esse padrão de abuso e de excesso, e em relação ao nosso fígado não tenhamos ali um sinal de alarme que nos faça parar, e aí é que está o perigo, porque realmente em relação aos padrões de consumo de álcool em particular, muito tempo se pensou que só o consumo continuado, aquelas pessoas que todos os dias bebiam muito, é que tinham doença no fígado, e hoje em dia sabe-se que não, que mesmo o padrão por picos, aquilo que nós chamamos o binge drinking, o excesso episódico, é igualmente lesivo, ou seja, a pessoa que durante a semana não bebe absolutamente nada, mas na saída de sábado e de sexta-feira à noite bebe muito em pouco tempo, vai ter também lesão e pode estar tão suscetível como quem bebe diariamente ao efeito de lesivo do álcool no fígado. Nós direcionamos também a nossa conversa para os jovens e por isso é que deixamos aqui algumas medidas, alguns cuidados a ter nesta época e não só, no ano todo, mas há esse comportamento, Sra. Doutora, dos jovens beberem cada vez mais cedo álcool? Sim, isso realmente é uma preocupação crescente dos nossos padrões de bebida, e parece que realmente
a tendência é que os jovens bebam cada vez mais e que, se calhar, bebam nesse padrão de exagero, beber muito em pouco tempo e bebidas com um altíssimo teor de álcool, ao contrário daquilo que é a nossa tradição de beber o copinho de vinho à refeição, que é precisamente o padrão que se pensa que até poderá ser, de alguma forma, protetor do ponto de vista cardiovascular. E, portanto, esses padrões de bebida, esse exagero, esse começar muito jovem, é um problema seríssimo, realmente, não só para o fígado, como estávamos a falar, mas para a saúde em geral e para a sociedade. Sim, e que pode trazer consequências muito graves. No caso da cirrose em específico, há algum tratamento que está disponível para se fazer antes de se chegar ao transplante, não é? Claro. Isso aí já é de uma fase extrema. O que nós sabemos sobre a cirrose é que a cirrose, durante largos anos, tem um período estável, e é nessa altura que as pessoas realmente não têm já um estadio de cirrose, mas não têm sintomas, são funcionais, trabalham, têm uma vida normal, e há realmente uma fase longa que nós não sabemos exatamente quanto tempo demora, porque às vezes as pessoas só são diagnosticadas já em fase avançada e em que as pessoas andam bem. E depois há uma acumulação de dano e chega a uma altura em que realmente o fígado já não tem tecido funcionante suficiente. Às vezes isso é precipitado por uma situação aguda, ou uma infecção, ou uma cirurgia, e em que aquele fino equilíbrio em que o fígado vivia, de repente, é alterado por esse estímulo, por essa agressão aguda, e a pessoa manifesta então as complicações, a fase descompensada da cirrose. E essas descompensações são muitas, são seríssimas, desde a acumulação de líquido na barriga, a chamada ascite, que obriga muitas vezes a estar a fazer procedimentos repetidos para retirar o líquido da barriga, a hemorragia digestiva, em que as pessoas têm hemorragias pelo tubo digestivo, às vezes graves e cataclísmicas, que colocam a vida em risco. Alterações a nível cerebral, porque, como eu falava, o fígado tem um efeito de desintoxicação, é um filtro natural do nosso corpo. A partir do momento em que ele não funciona, todos os tóxicos que vêm do tubo digestivo livremente circulam para o resto do corpo e chegam ao sistema nervoso central, onde dão alterações de comportamento, alterações da memória, alterações dos reflexos, até depois fases mais graves em que as pessoas estão desorientadas no tempo, no espaço, e em fase mesmo mais avançada podem estar em coma. E tudo isso decorrente da doença do fígado e do efeito tóxico a nível cerebral que resulta da falência no fígado. Essas complicações realmente da cirrose são complicações sérias, em que as pessoas estão gravemente doentes, precisam de estar muitas vezes no hospital, consomem muitos recursos de saúde. É uma situação dramática para as pessoas e para os seus familiares. E se pensarmos que muitas vezes isto acontece em pessoas com baixos recursos socioeconómicos, percebemos que realmente é uma situação grave e com um impacto clínico e social muito, muito grande. E hoje em dia pode levar à morte. Sem dúvida, pode claro, realmente há mais levar à morte. Disponíveis, claro, e diagnósticos feitos mais cedo, mas ainda assim acontece. O tratamento depende depois da doença que nós diagnosticamos. Claro. Há imensas causas de doença no fígado. Em relação, por exemplo, ao fígado gordo, o tratamento depende realmente de normalizar o peso, do exercício físico. Não há ainda tratamento aprovado, um tratamento farmacológico, um comprimido ou uma injeção que esteja aprovado para o tratamento do fígado gordo. Em relação ao álcool, o tratamento passa por não beber naturalmente, e nós sabemos que essa decisão, o não beber, o estar absolutamente abstinente para uma pessoa que tem doença no fígado ligada ao álcool, é um marco cardinal. Muitas vezes estamos a evitar que haja descompensações. As pessoas que já tiveram descompensações podem até deixar de as ter, e nós sabemos que o fígado é um órgão com uma elevadíssima capacidade de regeneração, e, portanto, se nós aliviamos o fígado desse estímulo tóxico agressivo, estamos a dar hipótese a que haja regeneração, e muito do tecido, ou algum do tecido que não estava a funcionar, de repente começa o tecido bom a proliferar e a função hepática a melhorar. E, portanto, a decisão de não beber é um marco na história natural da doença. Em relação à hepatite C, nós temos tratamentos curativos hoje em dia, tratamentos com uma eficácia superior a 95%, que conseguem realmente tratar a infecção e curar a infecção, e, portanto, é uma doença que também deve ser, nos indivíduos de risco, rastreada, por termos esta arma terapêutica poderosa que muda também a história natural e o prognóstico dos doentes. Em relação à hepatite B,
Existem também tratamentos antivíricos muito eficazes, mas que não curam a doença. Conseguimos controlá-la, transformá-la numa doença quiescente e, ao tratar com os antivíricos, conseguimos também alterar o prognóstico da pessoa, ou seja, o risco de evoluir para uma cirrose, ou se já tiver uma cirrose, de evoluir para aquelas complicações tão graves que eu estive a enumerar, também diminui com o diagnóstico atempado e com o tratamento adequado. E depois há uma série de outras doenças metabólicas, autoimunes. O fígado realmente tem muitas causas de doença e depois é muito importante ter ajuda especializada, fazer o diagnóstico adequado e o tratamento também que estiver indicado para cada situação. Qual é a incidência em Portugal, no nosso país, de quando avança para uma forma mais extrema e é preciso, de facto, chegar ao transplante? Isto é muito variável e varia também de doença para doença. O que é muito, muito importante é que realmente os diagnósticos sejam feitos a tempo e que nós consigamos, com o tratamento ali, interromper a história natural. Porque realmente o que nós sabemos é, por exemplo, um doente imaginemos um doente que por toxicodependência é exposto ao vírus da hepatite C, que desenvolve uma inflamação crónica que se prolonga no tempo e que nunca foi diagnosticada, e sabemos que ao fim de 20, 30 anos de doença existe realmente o risco de chegar a uma cirrose. Não é de repente, é um processo demorado, longo e dá-nos tempo para nós intervirmos sobre as pessoas de risco, fazer o diagnóstico, tratar e ali fazermos um stop àquela história natural da doença. Caso isso não aconteça, realmente ao final de 20, 30 anos, pode acontecer uma situação de cirrose. Mas atenção, que se nós somarmos causas de doença do fígado, esta progressão é mais rápida, ou seja, a pessoa que tem hepatite B ou C, se também consumir álcool e também tiver excesso de peso e obesidade, este efeito soma-se, ou seja, a evolução da doença é mais rápida, a doença é mais grave e a progressão para a fase das complicações e a fase em que realmente há uma insuficiência do fígado e é preciso fazer um transplante também é acelerada e, portanto, é por isso que nós, nas pessoas que já têm doença do fígado de outra causa, somos muito perentórios em não recomendar o consumo de álcool, por menor que seja, não é? Porque estamos a somar tóxicos, estamos a somar causas de doença no fígado, sim. Qual é o peso da componente genética para complicações neste órgão? Essa pergunta é muito difícil. Essa pergunta é muito boa e muito difícil. Claro que há doenças, como por exemplo, nós aqui no Norte temos a hemocromatose, que é uma doença que depende, são mutações genéticas que nós efetivamente herdamos dos nossos pais e que fazem com que nós, no nosso intestino, absorvamos mais ferro do que o que precisamos. Normalmente o nosso corpo é uma máquina muito afinada e nós o ferro que não precisamos e eliminamos pelo tubo digestivo e não absorvemos. Mas estas pessoas que têm mutações genéticas do metabolismo do ferro absorvem o ferro mesmo que não precisem. E nós aqui no Norte temos uma alta prevalência dessas mutações e esse é um exemplo de uma doença, a hemocromatose. Quando nós herdamos um gene doente da mãe e outro do pai, temos realmente uma alteração da absorção do ferro e vamos ter uma doença no fígado. Também afeta o coração, o pâncreas, as articulações, é uma doença sistémica grave. E essa é uma doença realmente que nós sabemos que existe uma causa genética e determinamos e fazemos o estudo e tudo isso. As outras doenças do fígado, nós sabemos que existe um componente genético, mas não é tão bem definido. Por exemplo, em relação mesmo à obesidade e ao excesso de peso, nós sabemos que depende do que nós comemos, do que nós gastamos, mas há ali um componente genético. Há pessoas que realmente que têm mais tendência, mais predisposição, mas nós ainda não conseguimos identificar, sobretudo a nível do fígado, quais são essas alterações ou esses genes que fazem com que umas pessoas sejam mais suscetíveis do que outras. E a mesma coisa em relação ao álcool. Porquê é que é tão difícil nós definirmos o que é um consumo de álcool seguro para cada pessoa? Porque nós todos somos diferentes. Se nós todos bebermos a mesma quantidade de álcool,
a nossa resposta a essa quantidade de álcool, sobre todos os parâmetros que nós possamos medir, vai ser realmente diferente, porque nós somos todos diferentes. Agora, porquê? Se nós conseguimos identificar ali a análise ou o gene que vá e que nos guie, isso não conseguimos ainda, não é? Eu acho que vai ser o futuro. Nós conseguimos ter um painel genético que nos defina o risco e que nos defina, mesmo em termos de prognóstico, o que é que nós podemos esperar no futuro, mas neste momento ainda não sabemos. É a pergunta realmente importante, mas foi uma boa resposta. Para uma pergunta difícil, uma boa resposta. Sra. Doutora, o importante é de facto passar esta mensagem e esta alerta. De uma forma muito geral, os portugueses são bem comportados? São bem comportados. É uma pergunta difícil também. O que eu acho é que nós temos um património, nós estamos aqui, somos os países mediterrâneos, e quando nós falamos mesmo em reuniões científicas internacionais sobre as doenças do fígado, a dieta mediterrânica é celebrada em todo o mundo. Claro. Em particular, os americanos, que produzem grande parte da literatura científica na qual nós nos baseamos, têm a dieta mediterrânica como o santo grau, e nós realmente, isso faz parte da nossa cultura, nós, os espanhóis e italianos, nós realmente, a nossa tradição é termos alimentos ricos, saudáveis, a nossa tradição é de reunir a família à volta da mesa, sim. A nossa tradição é de realmente termos refeições equilibradas e demoradas. Nós é que, com o stress do dia-a-dia, às vezes fugimos desses padrões, portanto, nós temos uma boa base cultural que eu acho que devemos realmente aproveitar. Pelo contrário, e aí a minha hesitação há bocadinho tem a ver realmente com o álcool. A Europa é das regiões do mundo com mais consumo per capita de álcool, e nós sabemos que o consumo per capita de álcool está associado também aos países com mais complicações por doença associada ao álcool. Portanto, nós somos bem comportados. Temos que tirar o melhor das nossas tradições e culturas. Ir sendo mais equilibrados, temos que fazer isto, temos que distribuir informação. A APF é uma sociedade científica, congrega profissionais de saúde ligados ao fígado, e a nossa responsabilidade é realmente também passar a palavra, é transmitir esta informação que a ciência produz para o grande público, para que as pessoas realmente possam tomar as suas decisões e as suas opções e possam ser bem comportados, não é? Muito bem, muito obrigada por toda esta explicação. De facto, vamos só fazer um curtíssimo intervalo, Sra. Doutora, e na última meia hora vamos então ouvir o público e ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Já sabe que pode inscrever-se através do número de telefone 225083297. Já sabe que o seu fígado não está de férias, mas se tiver dúvidas, ligue e faça a sua pergunta à doutora Sónia Fernandes, médica gastroenterologista. Pode também enviar a sua questão, a sua dúvida, ou até partilhar o seu testemunho por e-mail. Pode fazê-lo por telefone e também por e-mail. O endereço é consultório@portocanal.pt. 5 minutos de intervalo, já voltamos. Até já.